com muita alegria que eu recebo todos vocês aqui. Meu nome é Maria, eu sou uma das coordenadoras da Neo Connection, a empresa que está promovendo essa live, essa palestra nesse dia de hoje, juntamente com a Fabiana, que também é minha sócia e que está me apoiando nessa noite de hoje. Mas vocês não estão aqui para me ouvir a Fabiana. A gente está com um convidado muito especial, que muitos de vocês já conhecem, ou já assistiu algum curso dele, já assistiu alguma live, e vem acompanhando toda a trajetória corajosa que o juiz Sam Storch vem promovendo e abrindo as nossas mentes para novas possibilidades e inovações no mundo das constelações sistêmicas com foco no direito. Eu vou estar lendo aqui o currículo do Sam, até para quem não conhece, poder conhecer um pouquinho mais antes de eu chamá-lo para iniciar a palestra. Então, Sam Storch, ele é juiz de direito do Tribunal de Justiça da Bahia. Ele possui mestrado em administração pública e governo pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. É pioneiro mundial no uso da constelação familiar no judiciário. É autor da expressão e do blog Direito Sistêmico. Docente da Escola Hellinger da Alemanha e coordenador da pós-graduação em Direito Sistêmico pela Hellinger Schule Faculdade in Novare. É formador e credenciado pela EFAM, que é a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. É pesquisador associado à UFMT, Universidade do Mato Grosso, e autor do livro A Origem do Direito Sistêmico. E é com muita alegria que eu recebo todos vocês e passo a palavra para o nosso querido convidado, Sam Storch. Olá, boa noite a todos. Boa noite, Sam. Boa noite, Maria. Grato pela apresentação, Neo Connection, pela organização dessa palestra, que é, assim, um aquecimento, né, para o workshop que nós vamos fazer nos próximos dias em Curitiba, para olhar de forma vivencial, né, prática, com exercícios, para quem quer vivenciar um pouco das leis sistêmicas e de como elas facilitam na compreensão e no desemaranhamento de conflitos, às vezes difíceis de vencer, né? De superar. Vencer não no sentido de ganhar sobre o outro, mas de vencer aquele bloqueio que as próprias pessoas envolvidas são submetidos quando estão num conflito que não conseguem se livrar, né? Não conseguem concluir, não conseguem chegar a uma conclusão. Quando entra com processo judicial, muitas vezes o processo fica anos parado e as pessoas ficam numa expectativa, né, de querer um determinado resultado, mas sem saber se esse resultado é possível, qual vai ser o resultado, e ao mesmo tempo uma tensão terrível, né, de querer que para ganhar o outro precisa perder, ou com medo de que o outro queira ganhar algo e que a própria pessoa vá perder. Então, é um sofrimento que as pessoas têm que enfrentar com alguma frequência na vida, quando entram em um conflito com uma outra pessoa. E quanto mais importante a outra pessoa, mais sofrimento gera o conflito, né? Porque é alguém que faz parte da própria vida. Se eu tenho um conflito, por exemplo, com alguém com quem eu me relacionei, eu tive um relacionamento importante, alguém por quem eu já nutri algum sentimento de amor, com quem eu construí algo, e aí eu não falo só de casal, mas também de sociedades, né, de relações de trabalho, relações que geram um trabalho conjunto, que tem uma história que fica marcada na vida dos envolvidos. E ter um bom sentido para a própria história é muito importante para que a gente siga sorrindo na vida, que a gente possa enfrentar novos desafios, seguir adiante, virar a página,
né? Virar a página depende da gente se sentir concluído com aquilo que já passou, conseguir deixar para trás de uma forma saudável, de uma forma, dentro do possível, sentindo gratidão por aquilo que já passou, né? E relacionamentos que duram anos ou que geraram uma construção, seja de uma família. Quando é família, isso é mais intenso, né? Quando gera filhos, um relacionamento que gera filhos marca de forma mais profunda e indissolúvel, uma forma definitiva, que nunca vai deixar de existir essa marca. O que se pode fazer é encontrar um significado, né, positivo, um significado que nos faça sentir que a experiência valeu, que foi importante, e que continua sendo importante, porque se os filhos continuam vivos, então aquela experiência do relacionamento continua sendo importante, mesmo que o relacionamento tenha terminado. O vínculo, ele permanece, né, quando há filhos. E existem conflitos que envolvem pais e filhos, são os próprios filhos litigando contra o pai ou contra a mãe, exigindo algo, reivindicando, esperando algo que ainda não foi dado, né, pelo pai ou pela mãe, pessoas cobrando algo do pai ou da mãe do seu filho. E assim, existem dinâmicas ocultas por trás dessas questões, desses conflitos, né? O que aparece no processo judicial é só a ponta do iceberg. Todo mundo sabe disso, né? Essa imagem é até bastante manjada, né? Mas é uma realidade. E para resolver de uma forma boa, não é suficiente olhar só para o que está aparente. É necessário enxergar um pouco além. E o trabalho, as descobertas de Bert Hellinger, por meio das constelações familiares, elas são um achado, assim, um tesouro para quem se dedica a conhecer, a estudar os conflitos, a estudar os relacionamentos humanos, a entender por que as pessoas se envolvem em relacionamentos difíceis e por que elas enfrentam dificuldades ao manter ou ao terminar os relacionamentos. E as constelações, elas oferecem um recurso, um campo de conhecimentos, né? Não é só uma técnica. As pessoas costumam falar que é uma técnica, porque vou usar a técnica da constelação, né? Mas é muito mais que isso. É um campo de conhecimento, né? Alguns consideram uma ciência. Aí tem os questionamentos, porque não há comprovação científica pelos meios acadêmicos ainda, né? Eu vejo que até já há. Se a gente pegar todas as pesquisas que já existem, já há comprovação científica. Mas há pessoas muito interessadas em negar isso também, né? Porque quando uma abordagem começa a dar tão certo e a ser tão procurada, como são as constelações familiares, como é o direito sistêmico, algo tão transformador, e começa a ser reconhecido como tal, né? Das pessoas abraçarem isso e falar, uau, isso vai me ajudar muito. Às vezes as pessoas têm mais facilidade para resolver determinados problemas. Muitas vezes, as constelações oferecem essa facilidade. É um recurso que as pessoas deixam de depender tanto da ajuda de outros profissionais. Então, um advogado que trabalha com constelações, ele geralmente tem uma facilidade maior para resolver rapidamente as questões dos seus clientes. Então, o advogado precisa ter um certo desapego. É que nem um médico que trata com medicina natural e que a pessoa se cura mesmo, ou mesmo com medicamento. Um médico que promove uma cura, ele perde o paciente, né? E tem médicos que preferem manter o paciente e que tem tratamentos de longo prazo que se perdura por anos e décadas e fideliza o cliente. Da mesma forma acontece no campo terapêutico, né? E da mesma forma acontece na advocacia também, em todas as áreas, na consultoria, né? E a constelação, ela realmente oferece um recurso para que o profissional perca o cliente, porque o cliente, ele se empodera, ele adquire a condição de enxergar, ele mesmo enxergar a questão de uma forma ampliada e o seu relacionamento de uma forma ampliada, uma compreensão
em relação a si mesmo, em relação ao outro, que ele reduz a sua litigiosidade, o seu nível de animosidade, porque ele percebe o que está acontecendo por trás. E ele percebe as consequências que a sua postura violenta pode causar, inclusive por gerações. Então, as constelações familiares mostram nitidamente os efeitos transgeracionais de uma visão não sistêmica, de uma postura não sistêmica do conflito. Quando a pessoa só enxerga a superficialidade, quando ela não respeita isso que Bert Hellinger denominou de ordens do amor, que são nada mais do que leis sistêmicas, leis que regem os relacionamentos humanos, regem os movimentos inconscientes da alma humana. A alma aqui, Bert Hellinger mesmo definiu a alma como algo coletivo. Ele falou que cada indivíduo não tem uma alma, cada indivíduo está contido numa alma, que é a alma coletiva da família. E essa alma, né, esse campo, também na física se chama campo, também foi denominado de campo mórfico, campo morfogenético. O campo denomina um espaço onde as partículas interagem entre si, onde o movimento de uma partícula exerce influência sobre a outra. Então, dentro de um campo familiar, um indivíduo tem alguma influência sobre o outro. Eles estão interconectados. Então, pais e filhos estão interconectados, irmãos estão interconectados. E é assim que as dinâmicas tendem a se influenciar. Então, questões ocorridas, fatos ocorridos no passado familiar, tende a ficar marcado de alguma forma numa memória coletiva que tem nesse campo, e os filhos têm acesso a essa memória sem perceber, mesmo inconscientemente. E quanto mais o fato é negado, ou é rejeitado, ou é desconhecido, isso representa uma exclusão. Né? O que é aquilo que as pessoas tendem a não querer falar, não querer ver, não querer reconhecer, não aceitar como algo bom? É justamente aquilo que foi mais doloroso, foi mais difícil, ou que foi desonroso, aquilo que causou muita dor. As pessoas não tocam no assunto, né? Tabus, situações difíceis, né? A pessoa largou da mulher para casar com a irmã dela, por exemplo, né? Tem filhos de fora do casamento, às vezes destruíram a família, né? Hoje em dia isso é até um pouco mais aceito, mas até um tempo atrás era um grande tabu, filhos de fora do casamento, né? Dependendo da família, era algo proibido, né? Ou uma gravidez de uma moça jovem e que tem medo de o pai condená-la e de expulsar de casa ou de bater nela, e aí esconde a gravidez, e aí pode ter um filho escondido ou um aborto escondido, algo que seja oculto, né? Que seja um tabu, seja proibido, um amor proibido, casos extraconjugais, mortes precoces, dolorosas, a pessoa que perdeu o pai ou a mãe muito cedo e sente a dor dessa perda a ponto de não conseguir falar no assunto, né? De se convencer. A pessoa que perdeu a mãe muito cedo, criança, ela fala, não tive mãe. É uma pessoa que não conheceu o pai, por exemplo. O pai se separou da mãe, foi embora, sumiu. Só não conheceu o pai. Eu não tive pai. Às vezes não foi registrado, não tem nem na certidão de nascimento, né? E a pessoa não fala no pai, não reconhece a importância do pai, nega, porque dói pensar na existência desse pai que uma criança sente tanto por não ter tido, né? São muitos exemplos. Mortes violentas na família, né, que causam um grande sofrimento, alguém que é assassinado, ou alguém que é assassino na família. Quem é que fala assim, se orgulha de dizer, meu pai foi um assassino, meu avô, meu tio, meu irmão? As pessoas não tocam nesses assuntos. E são fatos que marcam o destino de uma família, inclusive, ou de mais de uma família, né? Quando tem um assassino, mata alguém de outra família, isso, de uma forma muito
dolorosa e difícil une os destinos das famílias, porque é uma interferência, um impacto determinante numa outra família. A outra família nunca mais vai ser igual depois que alguém foi assassinado, ou depois que alguém cometeu um assassinato. Então, o Bert Hellinger, que descobriu as constelações familiares como nós a praticamos hoje em dia, né? Existem variações, mas ele descobriu algumas coisas essenciais para esse trabalho de constelação e muito além do trabalho de constelação. A existência dessas ordens do amor vão além, porque elas atuam querendo ou não, independente de fazer constelação ou não, né? Não é a constelação que faz com que uma dinâmica exista. A constelação apenas traz a luz, ela apenas mostra. Então, se houve uma dinâmica dolorosa, se houve um trauma desconhecido, às vezes a pessoa sofre os efeitos de um trauma, ela nem sabe que aconteceu o trauma. Por conta dessa memória transgeracional, os filhos são capazes de captar memórias traumáticas dos seus ancestrais. Então, por exemplo, a mãe sofreu um abuso sexual na infância ou na adolescência, ao longo da vida, teve uma dificuldade, talvez ela não fale desse assunto, talvez ele seja um segredo, e ela tenha sofrido a vida inteira com isso. Os filhos, com a sua sensibilidade incrível, né, percebem tudo, mesmo que não é dito, eles percebem a dor que a mãe sente, eles sentem a dor da mãe. E talvez os filhos possam sentir também o mesmo trauma, o mesmo bloqueio, entrar em pânico, ter uma imagem traumática que nem é da própria vivência deles, é de uma vivência da mãe, do pai, de uma ancestralidade. Isso foi descoberto com estudos com os descendentes de pessoas que viveram na Segunda Guerra, no Holocausto. Os descendentes tinham traços comportamentais comuns entre si, né? De trauma, de pânico, situações, imagens que eles viam e que não tinha a ver com a própria vivência pessoal deles, mas sim dos ancestrais. E a constelação permite que venha à luz a dinâmica que está oculta, provocando um comportamento ou uma situação difícil, que a pessoa não consegue se livrar. Né? Os que denominamos de emaranhamentos sistêmicos. Por que uma pessoa se envolve em situações difíceis e não consegue se livrar de um padrão? Por que elas se sujeitam a padrões tão indesejados? Um caso típico é violência doméstica, que sabe-se como as mulheres têm dificuldade de se livrar de uma situação de violência doméstica. O que faz a pessoa achar algo tão ruim, sofrer tanto e não conseguir se livrar? Ou o que faz com que ela, mesmo depois de uma decisão judicial determinando o afastamento, o distanciamento, a própria vítima tantas vezes queira voltar a conviver com o agressor? O que faz com que seja tão comum, depois de a pessoa conseguir se livrar de um relacionamento violento, ela se envolver com outro relacionamento violento? O que faz um adolescente reiteradamente se envolver em situações de violência, em conflitos, dificuldades de relacionamento, né, amoroso, de casal? O que faz a pessoa ter esse padrão? Né? Não é algo que ela quer, que ela deseja. Se fosse assim tão fácil, né, é só querer que se livra. Por que as pessoas teriam tanta dificuldade de se livrar de vícios, por exemplo? Né? Se fosse só aconselhar, não, para de usar droga, isso não te faz bem. Ah, tá, vou parar porque realmente não está me fazendo bem. Mas não é assim. Existe uma força que faz com que a pessoa reitere naquele comportamento. Né? Que força é essa? O que tem por trás? O que inconscientemente ela está procurando quando ela reitera num comportamento que é prejudicial a ela mesma? Por um lado, tem o comportamento da vítima, né? Por outro, tem do próprio agressor. A pessoa que pratica uma violência contra alguém que ela gosta, né? A violência doméstica, por exemplo, não tem como duvidar. Às vezes são casais, às vezes têm filhos.
Às vezes tem momentos de amor, né? E é por isso que é tão difícil a vítima se separar. Não é assim, se separa, ele te bateu, é muito fácil resolver. Fácil para quem não está na pele dela. Mas existe um sentimento. E aí, como lidar com isso? Por que eles não conseguem superar essa dinâmica? Ao mesmo tempo, o agressor tem muita vergonha, porque é uma vergonha. É uma fragilidade muito grande que a pessoa apresenta, que ela manifesta quando ela agride quem ela ama. Quando ela agride uma pessoa com quem ela convive, que ela tem interesse em viver em harmonia também. Todos querem isso, né? Mas existe algo que é mais forte do que a própria vontade. E o fato de haver algo mais forte do que a própria vontade não ameniza a sua responsabilidade, né? Então, é uma situação difícil para quem está envolvido nisso, porque quem responde pelos atos é a própria pessoa e quem convive com ela. E as constelações são uma ferramenta, uma forma de enxergar o que está acontecendo, com quem que as pessoas estão vinculadas inconscientemente para repetir um determinado comportamento. Que tipo de emaranhamento é esse? O que ela está enxergando no inconsciente? O que fez com que essa pessoa encontrasse essa outra pessoa, essas duas pessoas se encontrassem, o que cada uma viu na outra? Né? O que está por trás desse sentimento misterioso que é a paixão? As pessoas se apaixonam porque elas não se apaixonam uma pela outra, se apaixonam por uma imagem, por algo que elas procuram. Por isso que depois se frustram, né? Isso faz parte, é natural da vida. Todo adolescente que tem coração, né? Um dia se apaixonou, um dia se frustrou, porque percebeu, opa, não é a pessoa que eu imaginava. Não, a outra pessoa não é o que eu imaginava, não é o que eu pensava. Quando a pessoa não se conforma, não aceita isso e continua presa na própria imagem, o sofrimento é muito grande. Ela não consegue se conformar com a realidade, né? E insiste num relacionamento com uma imagem que não é real. A culpa é da outra pessoa? A culpa não é da outra pessoa. Mas que imagem é essa? O que é isso que a pessoa busca com tanta voracidade? Que ela se apaixona, ela quer agarrar a pessoa, né? Quer segurar, é o amor da minha vida, eu quero para mim e tal, e depois não consegue soltar. Isso acontece tanto com o homem quanto com a mulher. E a constelação mostra o que é isso. É muito interessante, né? Ela, de repente, em poucos minutos, ela permite que as pessoas entendam quem que elas estavam procurando quando elas encontraram essa pessoa que tem um comportamento difícil ou com quem elas têm tanta dificuldade. E por que elas, de alguma forma, buscaram inconscientemente exatamente esse comportamento que elas tanto rejeitam. Então, isso não alivia a responsabilidade de cada um pelos seus atos. Mas isso traz uma força para cada um. Assumo que, de alguma forma, eu fui conduzido para isso também, e eu procurei isso, e agora eu estou vendo que isso depende de mim, e agora eu posso mudar, e agora eu posso estabelecer uma nova base para esse relacionamento, ou talvez estabelecer um novo relacionamento, e agora eu posso, talvez, conhecendo essa dinâmica que me fez, que dinâmica é essa? É algum olhar inconsciente para os antepassados, para algum vínculo que não foi reconhecido anteriormente. Os excluídos têm essa força no campo familiar. Então, as leis sistêmicas, elas trazem essa compreensão. Eu vou falar brevemente dessas leis sistêmicas, né, nesse breve tempo que nós temos aqui. Estou falando o que a constelação faz, né? Como ela traz à tona isso. De repente, a pessoa percebe, então, isso que eu estou procurando, na verdade, eu estou procurando o meu pai, na verdade, eu estou procurando a minha mãe, alguém que teve o pai ou a mãe excluídos. O pai e a mãe são as figuras mais presentes no coração de um filho, né? O filho é composto do pai e da mãe. A vida vem a partir de um pai e de uma mãe, biológicos. Então, mesmo que tenham adotantes, que tenham tios que criaram, avós, outras pessoas que talvez até tenham estado presentes fisicamente por mais tempo, né, que tenham cuidado mais ao longo da vida, mas a pessoa, cada um de nós é constituído pelo seu pai e pela sua mãe, biologicamente e também
nesse vínculo anímico, né? Nessa conexão com o campo familiar. Então, essa conexão com o pai e com a mãe é muito forte. E a primeira lei sistêmica que o Bert Hellinger descobriu é justamente a lei do pertencimento. É a mais fundamental, né? Posso passar hoje essa palestra falando só da lei do pertencimento. Às vezes eu faço isso, é bem comum eu passar uma palestra falando só da lei do pertencimento. Ela é muito, muito forte, muito primordial, né? Todos os membros de uma família têm o mesmo direito de pertencer. Família que é composta dos filhos, os pais, os irmãos, né? Os irmãos dos pais, que eles também estão vinculados profundamente, os avós, os irmãos dos avós, todos esses compõem o campo familiar, o sistema familiar. E fatos ocorridos, fatos dolorosos, difíceis, como aqueles que eu mencionei, ocorridos com membros dessa família, eles geram o efeito da exclusão. Quando acontece uma coisa difícil, as pessoas tendem a não querer olhar, tendem a não mexe na ferida porque isso dói, então não quero olhar. Por exemplo, uma mãe que perde uma criança. É muito difícil. Talvez ela queira cobrir aquele buraco, aquele vazio, né? Aquela dor, queira cobrir com uma outra criança. Talvez ela queira ter um filho, um outro filho, no lugar daquele filho que morreu. Ou, às vezes, as pessoas não deu certo a gravidez, não deu certo outra gravidez, aí viu que não conseguiu engravidar e quer adotar uma criança para suprir esse vazio, quer cobrir, né? São formas de exclusão. E nisso não tem nenhum julgamento. Não se trata de julgar, de falar que fez certo, fez errado, que fez por bem, fez por mal. São formas inconscientes. A pessoa não sabe exatamente a dinâmica que está por trás, de onde que veio o vazio. Justamente porque não se toca no assunto, não se reconhece a importância, né? Outra forma de exclusão muito comum, parceiros anteriores. A pessoa teve um amor na juventude, um amor proibido, um caso extraconjugal que fica em segredo, um namoro que talvez tenha gerado uma gravidez na adolescência. Ah, não, mas vamos abortar, né? Porque a gente é muito jovem, não dá certo. Ou talvez as famílias fossem contrárias ao relacionamento, então foram forçadas a se separar, não pôde ir para frente, mas ficou aquela marca do primeiro amor. O primeiro amor, ele pertence, porque nunca mais vai existir um primeiro amor. O outro suposto primeiro amor já não é o primeiro amor, já é o segundo. E a pessoa não se entrega da mesma forma para o segundo amor. Faz parte do aprendizado de um ser humano. Primeiro amor, a pessoa se joga de cabeça. Primeiro amor, ela se atira, a paixão é maior. E aí o tombo também, às vezes, é grande, né? Aí o segundo amor, ela já vai mais cautelosa, já não se entrega da mesma forma. O Bert Hellinger explica assim, uma parte do coração ficou com aquele primeiro amor. Mesmo que tenha doído, mesmo que as pessoas tenham brigado, mesmo que a pessoa tenha falado, para mim você morreu, para mim eu vou te esquecer. Isso é uma grande ilusão. Não é verdade. A pessoa não esquece, a pessoa sempre lembra. Aí quando estabelece um novo relacionamento, aí fala para o novo marido, para a nova mulher, não, aquele lá foi um traste, aquele lá não sei o quê. Aí o novo marido ainda fica falando mal do primeiro também. Ainda julga, fala, imagina, eu sou muito melhor que ele. Isso é uma forma de exclusão. Está excluindo alguém que foi muito importante na sua vida, né? E aí o que acontece quando a lei do pertencimento não é respeitada? Quando alguém é excluído. Excluído pode ser porque ele fez algo considerado mal, né? Por exemplo, um assassino na família. Pode ser alguém que não tem a menor culpa, simplesmente teve um destino difícil, como uma doença muito grave, né? Teve uma esquizofrenia, foi internada, era uma pessoa assim complicada, né? Aquela pessoa que talvez alguém que tenha dado um golpe no irmão, alguém que tenha roubado o marido
da amiga, da irmã, ou roubou a mulher do outro, pessoas assim que ninguém gosta de falar. Ih, essa pessoa é complicada. Tem a reunião familiar, ninguém convida, aquele tio, por exemplo, né? Não estou falando de algo raro, estou falando que acontece em famílias comuns, né? Alguém que morreu de forma dolorosa, num acidente grave, alguém que se suicidou. As pessoas não falam, evitam falar, evitam lembrar, dói, mas lembram. Evitam lembrar, mas lembram. E o primeiro amor entra nessa categoria também, né? De pessoas que muitas vezes nós não gostamos de nos lembrar, mas que pertencem, porque marcaram de uma forma determinante a nossa vida. Então, quando alguém é excluído, que efeito que gera? Alguém que vem depois, sem perceber, né, inconscientemente, ela tende a ocupar o lugar desse excluído. Tende a sentir que existe um lugar vago, que tem alguém que não está sendo visto e ocupa esse lugar, porque é um lugar onde as pessoas olham. Justo esse lugar onde ninguém quer olhar, é um lugar para onde as pessoas olham, de forma secreta. Muitas vezes de forma inconsciente, sem perceber. Então, alguém que morreu, o pai foi assassinado, por exemplo. Os filhos olham para esse pai, em sua alma, no coração. Um pai que causou uma grande dor na mãe, né? Que traiu a mãe e foi embora, fugiu com a amante. Aí, os filhos pequenos ficaram com a mãe. E vem a dor que a mãe sente. A mãe fala, olha, seu pai foi embora, agora vocês não têm pai, vou criar vocês sozinha. Ou talvez ela se case novamente, né? E fale, olha, esse aqui agora é o seu pai. Talvez o padrasto queira adotar. Isso é comum também. Adoção à brasileira, né? Ou pode ser o contrário, pode ser o homem que encontra uma outra mulher e fala, essa é melhor do que a mãe dos meus filhos. E quer que ela seja referência para os filhos. Mas os filhos, no seu coração, eles sabem quem é o pai, eles sabem quem é a mãe. E aí eles olham para esse lugar proibido. Eles olham para esse lugar proibido, mesmo que eles não saibam o que aconteceu. E aí, por esse olhar inconsciente para esse pai proibido, para essa mãe proibida, eles seguem o destino dessa pessoa, que não pode ser vista, que é um tabu, que é um segredo, que teve um destino difícil. E aí os filhos tendem a seguir o mesmo destino, né? Por exemplo, não é raro uma família que teve alguém que se suicidou numa geração e depois na geração seguinte também tem alguém que se suicidou. E depois na outra geração também tem alguém que se suicidou. E se alguém aqui tem uma família com uma situação dessas, preste atenção, porque alguém está sujeito a se suicidar, alguém da família. É uma dinâmica que permanece no campo e quando não é vista adequadamente, quando não é honrada, quando não é reconhecido um lugar de respeito para a pessoa que teve esse destino difícil, para qualquer pessoa que tenha tido um destino, qualquer destino, todos os que um dia pertenceram à família sempre terão o direito de pertencer. E se não forem se não tiverem reconhecido esse direito, serão excluídos, estão sendo excluídos e serão honrados por alguém de forma inconsciente, por alguém de uma próxima geração, por alguém menor, normalmente filhos ou netos de gerações seguintes. Então, esse exemplo que eu falei do suicídio não é raro. E pessoas que têm uma tendência para se conduzir para a morte. E nem sempre é suicídio, assim, diretamente. Às vezes existem outras formas veladas de se suicidar, como, por exemplo, se envolver em acidentes, né? Se envolver em esportes radicais, perigosos, né? Racha de corrida de carro, viver perigosamente, substâncias que colocam em risco, né? Viver perigosamente. São formas da pessoa flertar com a morte e que podem ser sinais de uma tendência, assim. Estou falando assim, eu sei que é um tema pesado, né, para uma palestra tão breve,
mas é para vocês verem a seriedade da coisa, né? Não é brincadeira, não é simplesmente uma ferramenta. É algo que traz à luz dinâmicas que revelam o que está por trás de tragédias que as pessoas vivem, né? Aplicado ao direito, isso tem o poder de evitar tragédias, tem o poder de libertar as pessoas de tendências de sofrimento, de repetir dinâmicas de sofrimento, dinâmicas repetitivas de autodestruição, de fracasso financeiro, inclusive. Né? A pessoa, para honrar um antepassado que teve um destino difícil, de muita pobreza, por exemplo, algum descendente, um filho, um neto, ele pode... Ah, meu avô faliu. Ele aplicou, deu um golpe em algumas pessoas, ele é mal falado. Estou dando um exemplo, né? E aí o neto ouve falar nessa história, mas não sabe o que aconteceu. E aí talvez a pessoa tenha uma dificuldade de conseguir ganhar dinheiro, de prosperar, faz de tudo, se prepara, estuda, trabalha, abre uma empresa e vai à falência também. E quebra, né? E por que isso aconteceu? E aí a constelação revela que dinâmica que está atuando de forma oculta nisso aí, né? Como é que um neto está olhando no seu coração para aquela pessoa que ficou sendo mal falada na família por causa do destino de algo difícil que aconteceu na vida dela. E aí esse descendente, esse filho, esse neto, ele, como uma forma de amor, a forma de amor que o Bert Hellinger explica, é um amor cego, porque não é um amor que traz solução, não é um amor que traz nada de bom, é um amor, porque é um vínculo, a pessoa tá honrando alguém por saber da importância dessa pessoa, mas talvez ela nem saiba que a pessoa existiu. Olha só que coisa, né? Frequentemente, dinâmicas de amor cego estão relacionadas a abortos. Teve um aborto na família, ninguém falou no assunto, ninguém sabe o que aconteceu. Às vezes, só secretamente a mãe sabe, mas não contou para ninguém, né? E aí os filhos, os irmãos, eles percebem que tem alguém faltando. E eles, inconscientemente, eles seguem, eles adoecem repetidamente, eles têm uma saúde frágil, eles também sentem uma vontade de morrer, questões crônicas na vida, uma falta, não encontram felicidade, tem tudo para ser feliz, mas vive infeliz. Tem tudo para ser bem-sucedido, mas não consegue. E aí uma constelação revela o amor que está agindo por trás, né, inconscientemente, como é que a pessoa está, na verdade, olhando no seu coração para os mortos. Às vezes são algumas pessoas que foram mortas, pessoas que morreram, dinâmicas de imigração, pessoas que vieram de outros países fugindo de perseguições, de guerras. É o meu caso pessoal, né? Minha família veio e imigrou para o Brasil fugindo de perseguição na guerra, judeus, né, sendo perseguidos na Rússia, na Polônia. E o povo brasileiro é formado de dinâmicas como essa, né? Quem é que não teve alguma dinâmica de pessoas que vieram porque estavam passando fome, em busca de sobrevivência, né, trazidas como escravas, né? Deixando uma parte da família lá, uma parte da família morreu, uma parte da família ficou. E como é que fica o coração desses imigrantes? Será que eles vieram assim com o coração inteiro? Ou será que uma parte do coração ficou com os irmãos que não puderam vir, com os irmãos que morreram, com os pais, com aqueles que não tiveram a mesma sorte? Então, tudo isso faz parte do campo, faz parte da alma familiar. E os filhos, os netos, eles continuam trazendo essas dinâmicas. E a constelação tem o poder de mostrar para nós quem que foi, como é que funciona esse olhar para os excluídos. É muito interessante. Às vezes, só de colocar um representante, a gente usa representantes, né? Pessoas, assim, chama uma pessoa, olha, agora essa pessoa vai representar essa pessoa para quem a sua alma está olhando inconscientemente. Esse avô, o que aconteceu na sua família? Ah, meu avô foi expulso da terra e morreu num conflito lá por causa de terra. Às vezes as pessoas estão discutindo uma questão na justiça relativa à terra.
uma questão imobiliária, possessória. E aí, quando a constelação mostra assim, que teve uma questão grave na família envolvendo luta por terras, aí se mostra por que o filho, o neto, tem dificuldade para lidar, não está conseguindo manter a sua terra, por exemplo. Um dos milhares de exemplos possíveis, né? A gente tem usado mais constelações na área de família. Então, se percebe que dinâmica está por trás de relacionamentos desequilibrados. Vou falar brevemente das outras duas leis. Falei da lei do pertencimento, né? Mas a segunda lei básica, descoberta por Bert Hellinger, é a lei da hierarquia, ou precedência. Quem chegou primeiro, veio primeiro. Tem precedência sobre quem chegou depois. Aí tem o segundo, que tem precedência sobre o terceiro. Falei um pouco disso quando eu falei dos relacionamentos amorosos, né? É assim também. O primeiro tem precedência. O que significa? Que não existiria o segundo se não fosse o terceiro, se não fosse o primeiro. Não existiria o terceiro se não fosse o segundo e o primeiro. Então, quem chegou depois, para poder ocupar o seu lugar e se sentir bem no seu lugar, ele precisa reconhecer quem chegou primeiro. Por isso que se a pessoa se separou da primeira mulher, do primeiro marido, e casa novamente, e se a segunda mulher quer ser a primeira, cobra do marido como se ela fosse a primeira, ela não está reconhecendo a primeira. Ela está querendo ocupar o lugar de outra pessoa. E aí ela tende a seguir o mesmo destino da primeira. Então, se o primeiro relacionamento terminou de uma forma dolorosa, o segundo também vai terminar. Porque ela está ocupando o lugar da primeira. Qual que é a solução? A segunda, reverenciar a primeira. Independente, ela não tem o direito de julgar. Quem chegou depois não tem o direito de julgar quem chegou antes. Essa é a lei mais, assim, que gera mais polêmica. As pessoas têm dificuldade com isso, sabe? As pessoas têm a tendência de querer ser muito importantes e de não reconhecer que são pequenas. Por isso que a humildade é uma virtude tão importante, né? Tão, assim, valorizada, porque não é fácil ser humilde, né? A humildade exige que nós reconheçamos que não somos tão importantes assim, porque tem alguém maior, tem alguém que veio primeiro. Aí, com humildade, quem veio depois pode falar, eu só sou o segundo. A minha mulher teve um primeiro marido, independente do que tenha acontecido, não me cabe julgar. Ah, mas ele teve surtos disso, daquilo. Ah, mas ele foi violento. Ele fez coisas que eu não faria. Ah, mas ele abandonou o filho. Não me cabe julgar. Eu sou o segundo. E eu só posso ter acesso a esse relacionamento agora, essa minha mulher, porque o primeiro não deu certo. Se o primeiro tivesse dado certo, eu não teria esse relacionamento. Ela não seria quem ela é hoje, porque ela só é quem é hoje graças à experiência que ela teve. Então, assim, só me cabe agradecer e até me curvar, até fazer uma reverência, porque existiu essa dificuldade e porque esse primeiro companheiro dela não teve uma melhor sorte, não deu certo, e é por isso que hoje eu posso ter esse relacionamento. Então, isso é uma chave, é um segredo fundamental para todos os que querem se relacionar bem, que querem um relacionamento de sucesso. Se você não é a primeira da história do seu marido, ou não é o primeiro da história da sua mulher, então saiba que você é pequeno e você não sabe de nada do que aconteceu antes. E aí fica mais fácil dar certo, porque eu não vou me colocar no lugar do primeiro e nem achar que eu sou melhor que ele. Eu sou só o segundo. E eu me retiro totalmente de qualquer julgamento. E se ela tiver alguma coisa para resolver com o seu primeiro companheiro, eu vou dar espaço para isso, porque ele veio primeiro. Se faltou alguma coisa a ser bem resolvida, eu não vou me meter. Vou ficar no meu lugar, porque eu quero prezar pelo meu lugar. E o meu lugar chegou depois. Isso vale para relacionamentos de casal, isso vale mais ainda, assim, de forma mais intensa, entre pais e filhos. Os pais vieram primeiro, os filhos vieram depois. Não tem como um filho ser bem sucedido julgando os próprios pais. Não tem como um filho ser bem sucedido
reivindicando algo dos pais, em juízo ou fora do juízo. Não dá certo. O filho se arroga, quando o filho quer julgar os pais, ou quer condenar os pais, ou reclamar dos pais, ele está se colocando como se ele soubesse como é ser os pais. E ele chegou depois, ele não sabe das dificuldades que os pais passaram, independente do que tenha acontecido. É algo assim, na constelação a gente vê que isso é bem radical, sabe? E também isso gera, às vezes, umas polêmicas. Mas como é que pode o filho ter que dizer sim, ter que reconhecer que esse é o pai certo, um pai que fez isso, que fez aquilo? Olha, não é obrigatório o filho reconhecer, reverenciar, agradecer, mas dificilmente um filho vai ser feliz se ele não agradecer por ter os pais que tem, exatamente como são. Como é que um filho vai ser feliz rejeitando os pais como eles são, exatamente como são, porque o filho é como é. Então, quando a gente fala de dignidade, né, de encontrar sua própria dignidade, encontrar sua própria felicidade, essa dignidade não está em ser outra pessoa. Isso seria discriminatório. Quer dizer, não, você não pode ser quem você é. Está errada a sua história. Né? Está errado os seus pais serem assim. Você é uma pessoa errada. Você teria que ser outra pessoa para dar certo. Isso anula qualquer chance de êxito da pessoa, qualquer chance da pessoa ser feliz. Anula. Né? Para ela ser feliz, ela tem que reconhecer que ela que pode ter a história que ela tem, que a origem que ela tem está certa. É única que ela tem, não tem outra. Cada ser humano é único assim, dessa forma. Né? E para isso é necessário abrir mão do julgamento aos próprios pais. Ah, mas meu pai está sendo julgado, está preso, está respondendo processo criminal. Responsabilidade dele. Cabe ao juiz julgar. Cabe aos pais dele darem educação para ele, enquanto isso é possível. Né? Cabe ao Estado ajudar, cabe à escola, e agora cabe ao judiciário julgá-lo, cabe à polícia cuidar das situações, mas não cabe ao filho. Se o filho quiser ser feliz, ele precisa agradecer. Meu pai, minha mãe, de vocês eu recebi a vida. E eu sou pequeno. Vocês são grandes. Para mim, vocês são grandes. E eu sou pequeno. E vou fazer algo de bom com o que eu recebi de vocês. O que eu não recebi de vocês, eu recebi de outras pessoas. Tem a vizinha que me criou, tem a diretora do orfanato que me deu apoio, tem as instituições que me ajudaram, tem a escola, e agora eu faço por mim. Agora que eu sou adulto, eu faço por mim mesmo, porque deu certo. E agora eu me abstenho, me retiro totalmente do julgamento em relação aos meus pais. Agora eu só tomo a vida. Ah, mas meu pai só me fez dar a vida, porque nunca me deu nada. Como se a vida fosse pouco. Para a pessoa ser feliz, ela precisa da vida. Em primeiro lugar. Tudo que vem depois é secundário. Percebe? Dentro dessa hierarquia, primeiro, a vida. Depois é secundário. O que vem depois da vida, outras pessoas podem dar. Pode dar. Não está errado. Quem não recebeu tudo dos pais, ninguém recebeu tudo dos pais. Os pais não dão tudo. Tudo que os pais dão é a vida e mais alguma coisa, né? E às vezes mais muita coisa também. Mas não é tudo. Que os filhos crescem é justamente naquilo que os pais não dão. Tem uma frase do Bert Hellinger muito bonita, ele fala assim: dos pais recebemos tudo, o que temos e o que nos falta. E o que nos falta é muito importante. A nossa busca na vida está diretamente relacionada àquilo que nos falta. E tem que faltar alguma coisa, porque senão a vida perde um sentido. O que é uma pessoa que recebeu tudo vai fazer? O que é uma pessoa que recebeu tudo? Mimado, não faz nada por si mesma, né? Um inútil na vida, alguém que recebeu tudo. O que dá valor, que dá força para cada um é justamente o que nos falta, né? Mas nós temos os recursos com aquilo que nós recebemos dos pais e de outras pessoas. Mas a maior grandeza, o bem mais precioso é a vida. Que às vezes as pessoas invertem a escala de valores, né? Como se a vida fosse um mero detalhe. Ah, meus pais não servem, meus pais não prestam, não me deram nada, né? Essa pessoa vai ter muita dificuldade na vida, enquanto ela não reconhecer que a vida
tem essa grandeza e de onde que veio. Então, puxa, estou vendo que tem algumas perguntas aí, né? A terceira lei, vou ser breve agora, tá? Vou deixar um pouquinho para o workshop. Olha, nós vamos ter esse workshop em Curitiba, neste sábado. Então, Curitiba e região, e quem quiser ir para Curitiba, providencia aí sua inscrição, né? Maria Almeida está aqui presente, diretora da Neo Connection, ela que está organizando inscrições online pelo Simpla. Inclusive, Sami, a gente acabei de fazer hoje um convênio com Bristol Hotéis, com valores especiais para quem vem para o workshop. Quando você entrar lá no site do Simpla, com o link que inclusive a Fabiana vai colocar aqui no chat, tem valores especiais, fica pertinho, 1,5 km do local onde vai ser a palestra. Então, a gente está olhando para toda essa logística para que as pessoas realmente venham e consigam se focar na prática que vai ser. Se a palestra de hoje já está sendo um show, imagina a gente vivenciando, né, dentro de um ambiente só para isso, um ambiente que a gente vai fechar as portas e vamos passar ali o dia inteiro. Não, a gente vai tomar um café, vai parar para o almoço, mas a gente vai ficar o dia todo realmente tendo essas experiências, essa vivência, porque é muito diferente, né, Sami? Lógico que é bacana online, o Sami dá os cursos e tudo mais, mas quando você tem a oportunidade de estar presencial, e agora a gente já pode, né, gente? E estar vivendo o seu tema, ou sempre brinco, né? A gente pega carona com o tema que tá sendo trabalhado, que o Sami muito bem vai conduzir. Eu vejo que é uma grandeza, é um momento único que a gente vai ter aqui em Curitiba, e está vindo gente aí de vários lugares do Brasil para estar conosco aqui no dia 9. Então, o workshop ele vai começar para você fazer a sua entrada às 8h30, 9 horas começa o workshop, de 8h30 a 9, para você fazer sua inscrição lá e tomar um café com a gente. E aí a gente vai tocar até às 5 da tarde. No final do dia, a gente vai estar, inclusive, com os livros do Sami, à venda para quem quiser, com direito a autógrafo e fotografia, né, Sami, que você disse que vai fazer para a gente. Então, gente, logicamente que tudo isso importa, mas o que importa mesmo são essas vivências, as experiências que são únicas para cada um de nós. E a gente está aqui trabalhando para caramba, né, Fábio, para a gente poder dar o nosso melhor, né? Porque eu sempre digo, a gente levanta de manhã para dar o nosso melhor, não o nosso ruim, né? Então, a gente está olhando para toda essa logística para que vocês se sintam o mais confortável possível para que possa se focar dentro do seu tema e aprender, com certeza, muito mais ainda. Eu tenho uma pergunta aqui de uma pessoa, da Denise, que a Denise, eu te convidaria a você vir para o workshop, porque essa pergunta é bem pertinente para o Sami estar respondendo lá. Olha, lá eu pretendo trabalhar com práticas. Então, exercícios para facilitar que nós possamos enxergar o que está acontecendo na própria vida. Então, nós vamos fazer exercícios mesmo práticos, vocês vão poder ter acesso à vivência de constelação familiar para enxergar na própria vida o que está atuando, né? Algum problema que tenha em relacionamentos, alguma dificuldade, algum bloqueio, até um processo judicial que está difícil, que está causando sofrimento, não sabe o que fazer, como se posicionar numa determinada ação. Para advogados, vamos falar um pouquinho para que isso serve para um advogado, né? O advogado, compreendendo essas dinâmicas, ele se posiciona de uma maneira muito mais favorável ao cliente, porque ele enxerga por onde que o cliente está agindo, como que ele está agindo, que postura do cliente que pode se transformar, e entende também o que está por trás das outras pessoas envolvidas. Então, de repente, clareia. Poxa, eu não entendo por que a pessoa está agindo daquele jeito. E com uma constelação, a gente consegue entender por que a pessoa está agindo daquele jeito e consegue lidar com respeito, de uma forma respeitosa, clara, consciente, né? De repente, aquelas dinâmicas que são inconscientes, as dinâmicas de sofrimento, de dificuldade inconscientes, elas se tornam conscientes. A gente, então é isso. É assim que o amor cego estava conduzindo a sua. É por isso que a pessoa está agindo daquela forma. E aí eu posso olhar para a pessoa, que pode ser um cliente, pode ser a outra parte,
né? Pode ser alguém do meu relacionamento, olha para outra pessoa e agora eu vejo para onde que o seu coração está olhando, para você estar agindo dessa forma. E eu dou um lugar, eu reconheço isso, e a pessoa de repente amansa, ela abranda o coração, porque ela se sente vista. Isso é muito bonito para quem lida com adolescentes, os próprios adolescentes, ou trabalha com adolescentes, pessoas envolvidas em crimes, em atos infracionais, a gente enxergar o que está movendo a alma dessa pessoa, e quando nós enxergamos isso, nós olhamos assim, agora eu vejo você. Nós enxergamos além, né? Através da pessoa, enxergamos aquilo que está movendo a pessoa. Então, não é só eu vejo você fisicamente na minha frente, eu vejo você e eu vejo o que está por trás te guiando. Talvez eu posso usar isso com a minha própria companheira, com os meus filhos, com os meus pais, com pessoas com quem que entram em conflito comigo, pessoas trabalhosas na vida, pessoa que está acusando, que está dando trabalho, dificuldade, patrão, empregado, de olhar para trás e, agora eu vejo você. E aí a pessoa que estava assim, quando você fala assim, agora eu vejo você, ela baixa a guarda, porque ela se sente vista. É muito bonito. Uma constelação e exercícios sistêmicos que a gente faz num workshop como esse são muito emocionantes. Então, prepare-se, quem for participar, para se emocionar, para perceber algo essencial a respeito de si mesmo e dos próprios relacionamentos, é algo assim de grande valor. Quem não puder ir para Curitiba, alguns dias depois, no dia 18, eu vou dar um workshop em São Paulo. Então, tem essa oportunidade também. Esse workshop em São Paulo, no dia 18 de abril, também está no Simpla, tá? As duas inscrições, se não puder, presente. Agora, presencial, realmente, para quem tiver essa oportunidade, aproveita. É por isso que eu estou indo até Curitiba, porque participar de um workshop presencial de constelação é especial. E aí vai ter presencial em São Paulo, no dia 18, com transmissão online também, para quem não puder estar presente fisicamente. Então, aproveitem, tá? Quem entrar no meu Instagram, Sam Storch, tá lá o link para inscrição em ambos os workshops. Tá lá o Linktree, você vai ver. Workshop de Curitiba, workshop de São Paulo. E se entrar no Simpla, colocar meu nome também, Sam Storch, aparece lá os dois eventos, tá? Então, vou falar brevemente da terceira lei, só para não dizer que eu não falei, né? E a terceira lei é muito importante, que é Então, a primeira é a lei do pertencimento, a segunda é a lei da precedência, e a terceira é a lei do equilíbrio entre dar e receber. Então, entre casais, essa é a principal lei, né? Equilíbrio entre o dar e o receber. Se tiver desequilíbrio, uma pessoa dá algo, a outra se sente em dívida, porque recebeu algo, ela quer dar um pouco mais. Quer dar um pouco mais. Aí essa aqui também quer dar um pouco mais. E assim é a troca no casal. E assim o relacionamento cresce. Contratos, em geral, também funcionam assim. E tem um equilíbrio entre o dar e o receber, mesmo que não seja na mesma moeda. Um contrato de trabalho, por exemplo, um paga, o outro presta o serviço, mas tem que ter o equilíbrio. Se alguém dá muito mais do que o outro, aí o outro não consegue retribuir, aí ele se sente inferiorizado. Isso acontece nas relações de casal também e faz os relacionamentos fracassarem, faz com que não dê certo. Quando alguém dá algo, dá muito para o outro não consegue retribuir, porque não tem para dar. Talvez ele não tenha recebido tanto para dar. Talvez ele não tenha disponibilidade. Talvez o seu coração esteja ocupado com pessoas do passado. Já tenha perdido, já tenha tido alguns relacionamentos, já tenha filhos, já tenha dores, já tenha tragédias, tenha mortos no seu passado familiar, e a pessoa simplesmente não está disponível para tanto. E aí chega alguém e dá muito, a pessoa não consegue retribuir. E isso causa o desequilíbrio no relacionamento. Porque quem dá muito vai ficar cobrando, vai falar, você não me dá nada, porque só eu faço, vai ficar cobrando. E quem se sente em dívida
vai achar o outro insuportável, vai achar o outro arrogante e vai querer ir embora. A pessoa não suporta ficar numa dívida grande, né? O credor aguenta, sofre, reclama, mas aguenta, porque ele fica na expectativa de receber de volta. É igual dívida financeira. Se um amigo empresta um dinheirinho para o outro paga. Mas se empresta um dinheirão e o outro não puder pagar, o outro vai começar a evitar. O devedor vai evitar, não vai no lugar onde o credor está, vê o outro andando na rua e atravessa a rua para disfarçar. A pessoa se sente envergonhada, se sente mal. E aí a pessoa vai embora. E aí o credor ainda acha que o outro é ingrato, se sente superior. E pode se sentir superior, mas perdeu a pessoa, né? O relacionamento, isso causa dor para ambos. Então, é uma dinâmica que também precisa ser vista com clareza. E o que faz, o que gera o desequilíbrio, normalmente não está visível. É justamente dinâmicas ocultas, emaranhamentos sistêmicos. Então, a pessoa não consegue retribuir porque ela está emaranhada. Ou uma pessoa cobra muito da outra, espera muito da outra, também porque está emaranhada. Então, por questões, dificuldades que as pessoas têm nas suas famílias de origem, elas entram num relacionamento de casal, não é simplesmente um homem e uma mulher. É um homem que está olhando para os seus pais, para os seus avós, para os seus antepassados. É uma mulher que está olhando para os seus pais, seus avós, seus antepassados. Então, cada um tem vínculos sistêmicos e emaranhamentos e dificuldades e padrões que são mais fortes do que a sua mera vontade. E aí, nesse relacionamento, como é que vai encontrar um equilíbrio? Porque se for só os dois, é fácil. Duas pessoas. Só que duas pessoas não são só duas pessoas. Cada pessoa contém muitas mais, né? E às vezes está identificada com pessoas do passado, está repetindo padrões, olhando, ocupando o lugar de uma outra pessoa e seguindo movimentos de outra pessoa. Então, o equilíbrio entre o dar e o receber não é assim tão simples, né? Ela está relacionada com as outras duas leis. Então, assim, essa é uma pequena amostra, né? Só para dar o gostinho do tema, essa parte mais teórica. Agora, olhar para como isso funciona na própria vida não tem preço. Não tem preço. A transformação, o quanto pode ser impactante na própria vida, ter uma clareza maior, poder vivenciar uma constelação familiar, vivenciar exercícios sistêmicos, e eu vou demonstrar também como é que a gente faz no judiciário. Então, para quem é da área do direito, eu vou falar disso e demonstrar algumas formas de se trabalhar com isso no judiciário, algumas formas que o advogado pode utilizar também com seus clientes. Não vai ser uma formação, mas pode dar alguns insights, alguma inspiração aí que capaz de transformar a forma com que cada um olha para os seus clientes, olha para os seus processos e, quem sabe, dar um start aí para algo muito maior, né? É para isso que a gente trabalha, para poder plantar uma sementinha e aí nós temos cursos também, né, de formação, aí tem uma sequência, mas um workshop às vezes é o primeiro momento assim de contato. E para quem já conhece também, sabe que as constelações nunca são iguais. Um workshop nunca é igual ao outro, porque vou trabalhar com as questões de vocês, as questões que forem trazidas, com os temas que vierem na hora. Assim. Então, é tudo de improviso, não tem programação prévia, não. Tem os temas que a gente costuma trabalhar, mas a ideia é que seja um dia rico, intenso, tanto de Curitiba quanto de São Paulo. Então, mais uma vez, de Curitiba, agora no dia 9 de abril. É 9 mesmo? Dia 9 de abril, a Fabiana já está colocando ali as informações no chat para todo mundo. Sábado. Né? E a gente vai também enviar no e-mail de vocês todo o detalhamento, todas as informações, para que vocês realmente consigam enxergar todo esse conteúdo que o Sami muito bem está explorando aqui nessa noite de hoje. Mas imagine daí a gente estando junto lá, vivenciando, experienciando. Eu
sou suspeita em falar sobre o tema de constelação, por ter participado de algumas, e quando ele fala que realmente cada uma é um momento único, é verdade. E a gente, mesmo que o nosso tema, às vezes, fala assim, puxa, mas eu não fui ali, não foi o meu tema. A gente é beneficiado de uma forma assim, muito certeira, de uma forma muito direta, porque ninguém está à frente do outro, quer dizer, na frente do outro, ou no mesmo contexto, por acaso, né? A gente tem aí as obras dos destinos que nos levam e que a gente acaba beneficiando outros e nos beneficiando também, que aí vem na lei que você tanto bem falou, né, Sami? Que é do equilíbrio, né, do dar e receber, quer dizer, estamos juntos nesse contexto todo. E, mais uma vez, eu conto com vocês aí, dia 9, a gente está preparando algo muito especial para vocês lá. Sami? Isso, eu coloquei no chat o link para a compra do livro. Tem gente que não estava dizendo que não vai poder ir, mas quer comprar o livro. Então, direitosistêmico.com.br/livro. Tá? E aí tem bibliografia também, tem um tanto de material. Tem um canal do YouTube, Direito Sistêmico, então podem olhar Direito Sistêmico no YouTube, e o site direitosistêmico.com.br tem bastante coisa também, e o acesso para a compra do livro, tá? Do curso online. Então é isso. E aí, quem não puder estar em Curitiba, São Paulo, dia 18 de abril, também teremos workshop presencial, transmitido também online, para quem só puder fazer online, também vale a experiência. Muito bem, Sami. Super obrigada pelo seu tempo de disposição. A gente sabe que é uma agenda corridíssima, e ainda mais, né, formatando e viajando daqui pouquinhos dias para a gente estar se encontrando aqui em Curitiba. Então, para quem não é daqui, aproveita e vem conhecer Curitiba, porque é maravilhoso. Não está muito frio, não está chovendo muito. Estamos num clima maravilhoso. E mais que isso, a gente realmente, você vem aqui para engrandecer e ampliar ainda mais os seus horizontes e os seus conhecimentos na sua profissão. Eu sempre digo, o êxito na vida e na profissão é quando a gente olha para dentro de nós mesmos. E esse vai ser um momento único aqui com o Sami Storch, no dia 9 de abril, em passar o dia com a gente em Curitiba, um grande sábado aqui. Então é isso. Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus. Espero poder encontrá-los pessoalmente aí numa dessas oportunidades. Muito Curitiba, obrigada, dia Sam. 9. Valeu, Maria. Eu que agradeço. Obrigada, Estaremos juntos aí gente. em breve.